Bom dia! Ai, será que hoje eu vou estar muito séria? Bom dia, bom dia! E hoje mais a nossa live da semana da série Empreendedorismo, né? De um jeito feminino de empreender, que não é daquele jeito, né? Da base da oração, do tambor, mas um momento que eu acho importante falar, né? Depois de que a gente já falou das energias, depois de que a gente falou sobre a criatividade, sobre os desequilíbrios energéticos, é importante falar sobre o pilar espiritual. Principalmente porque aqui a gente fala bastante com terapeutas, né? E essa parte terapêutica ela é muito confundida com o espiritual. O que eu quero começar falando aqui, né? Quando a gente falou de útero semana passada, o que eu quero que vocês entendam? Que não é nas terapias, né? A mulher, ela é espiritual. Por que a mulher ela é muito espiritual? Ela tem um acesso extrasensorial, ela tem a intuição e a mulher ela tem essa tendência espiritual. Por quê? Porque nós temos o útero. O útero ele gera uma vida, uma alma, um espírito. E dentro da mulher já tem, é como se fosse uma passagem espiritual, um acesso mais livre. Por quê? O útero, ele é o único órgão que gera uma outra vida. Se a gente para pra pensar assim com profundidade, sabe, naqueles devaneios, naquelas viagens que a gente fica fazendo assim, quando a gente presta atenção realmente na vida, tipo assim, meu Deus, que coisa de doido, né? Eu chegar aqui, eu ter um útero e nascer uma pessoa dentro de mim, entrar em líquidos e um líquido que entra se transforma nisso, numa pessoa que tem tudo isso aqui que nos constitui. Isso é um milagre. E aí eu falo assim, se tu é capaz de gerar uma vida tendo um útero, o que mais que tu poderia, né? Oi, Polly! O que mais a gente poderia fazer? Aí vocês entendem que a nossa cabeça ela é extremamente limitada para criar qualquer tipo de coisa. E que a gente sofre por causa de dinheiro. Sofre porque, eu não tenho não sei o quê. Eu não tenho carro. Isso é uma mentalidade de escassez pura. Sendo que a mulher que tem útero, ela gera uma vida. O que pode ser mais importante que uma vida? Olha a potência criadora que é uma mulher. Olha a potência que é o órgão útero. Porque ele é uma travessa, ele é um portal espiritual. E aí, quando a gente entra, né, a gente fala das terapias aqui bastante, mas eu já tô vendo, né, que atinge um público que não é só das terapias, mas que é para qualquer outro tipo de trabalho, para qualquer outra coisa na vida. Por quê? Porque a mulher é um portal espiritual. E aí a gente vai falar hoje, né, que eu botei ali o mito do ego espiritual. Por quê? O que é esse ego espiritual? É aquele ego dual. Quando a gente fala de ego, a gente fala de um senso de eu distorcido, né? Tem o alter ego, que é uma persona, e tem um senso de eu distorcido. Quando que é esse senso de eu distorcido? Quando é um ego? O ego ele tem várias subpersonalidades. Ele é como se fosse um personagem. Então ele se adequa de acordo aonde vai ser conveniente para ele. Percebe? Que nem eu escrevi ontem, o ego é uma criança ingênua. E ele é uma criança ingênua por quê? Porque dentro dele tem dor, tem imaturidade, ele é regido por feridas. E ele é como se fosse um pai super protetor. Que ele traz informação de tudo que já aconteceu, né? Ele traz ali pro teu cérebro toda a informação de tudo que já aconteceu. E tudo isso que já aconteceu é para tu ficar alerta. Como que é essa criança? Vamos dizer que a gente é essa criança. Quando a gente é essa criança, o que a gente espera? A gente vive num modo sobrevivência, certo? Vivendo nesse modo sobrevivência, a gente é cuidada. E a gente tá sempre
esperando a aprovação da mãe e do pai, né? Quando a gente é criança. Mamãe posso ir? Lembra da brincadeira? Mamãe posso ir? Então a gente depende de um adulto responsável e desde que a gente é criança a gente sabe, né? O que explicam pra nós? Criança não faz isso, criança não faz aquilo, criança não pode isso, criança não pode aquilo. Instala essa crença na criança. E a criança, ela começa a entender das coisas que é coisa de adulto, coisa de criança. Então, ela brinca porque ela é criança, ela não namora porque ela é criança, ela não trabalha porque ela é criança. E depois, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai adentrando outros pilares que são as nossas responsabilidades, né? Então, desde que a gente aprende a caminhar, a gente vai mudando a nossa comida. Aí, quantas vezes a gente já viu adultos bebendo cerveja, por exemplo, né? E aí a criança fala assim, eu quero experimentar. E aí fala, não, tu não pode experimentar, porque tu é criança. E na nossa vida adulta, a gente tem que ter essa percepção também, de que quando que eu tô sendo regida por essa criança? Que formas que eu estou me comportando que eu estou agindo igual uma criança? E o ego, ele é essa distorção. Ora ele é criança, ora ele é adolescente, ora ele é adulto. Porque ele tá sempre na separação, na dualidade. Toda vez que a gente pensa, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Porque o ego, ele trabalha, ele foi feito para trabalhar em comparação. Ele tá sempre na disputa com algo. Então, se ele se sente inferior, ele precisa se sentir superior. Se ele se sente superior, ele acha que ele tá em vantagem. Ele está exercendo o poder dele, porque eu tô em vantagem de alguma coisa. É bem difícil domar essa criança, uma luta diária. É difícil. Mas aí tu entende que também é esse ego que fala que é difícil? Porque quando a gente começa a ter uma mentalidade expansiva, a gente entende que não é difícil, faz parte. E aí é o ego que fala, é difícil por quê? Porque eu ainda não desenvolvi uma mentalidade aonde eu falo que isso faz parte. Se eu tô tendo essa dificuldade, é porque eu preciso trabalhar mais nisso para amadurecer. Vocês já ouviram, obviamente, aquelas histórias, né? Ai, pedi a Deus paciência, ele me deu um monte de demanda para que eu desenvolvesse a paciência. Não vai ser um pilim-pim-pim assim, ai, minha filha, tá bom, vou te dar paciência assim. A gente precisa desenvolver a paciência. Então ele vai trazer um monte de atraso, um monte de gente pé no saco para que tu desenvolva a paciência. E nesse meio do caminho, várias vezes tu vai ficar sem paciência. Várias vezes tu vai querer dar um tiro na cara de alguém até que tu aprenda que perder a paciência não é o caminho. E aí tu expandiu a tua consciência, né? Então o ego, ele é dual o tempo inteiro. Por quê? Porque a vida, ela está te treinando para tu amadurecer psiquicamente. E aí, quando a gente fica assim, meu Deus, é difícil, a gente foca no difícil e não de como eu vou me desenvolver nisso aqui. O quanto eu vou me render e aceitar isso aqui. Porque o que é esse difícil? É a ilusão. O que é o descondicionamento da nossa mente, né? Pra gente aceitar aquilo que a gente, o que a gente é. É a ilusão. O que a gente vive indo atrás? De sair da sobrevivência. Porque tudo é por medo. Tudo que a gente faz é por medo. Quem é que tem esse medo? É a nossa centelha divina? Não, ele é centelha divina. Quem tem medo é o ego. Porque o ego, ele se vê como uma coisinha, um vermezinho. Uma coisa que, tipo assim, eu não faço diferença aqui, eu tenho que lutar pela vida, eu preciso me destacar, porque se eu sou um vermezinho, eu estou me sentindo inferior, eu preciso mudar, né? Eu preciso transicionar, eu preciso me sentir superior. E aí a gente entra nessas corrupções. Entra a disputa entre o feminino, né? A disputa do sentir, de quem tá melhor, de quem não tá. A gente usa das energias masculinas para se devastar e para achar que é Deus, né? Por quê? Porque de fato a mulher, ela não entende que ela tem, que naturalmente ela tem um pilar espiritual.
E aí aqui eu quero falar uma coisa muito importante, que ontem, inclusive, né, eu senti como convite, porque foi uma abordagem nossa no treinamento do Despertar da Potência, que foi o dia que eu falei sobre os 4 elementos, a gente fez a sintonização, a gente falou sobre as energias masculina e feminina, como é a distorção disso. Então, quando a gente fala de energias masculina e feminina, a gente também já tá falando de ego, né? Porque a gente tem um lado yin, um lado yang, a gente tem a sombra disso, então tudo que tem luz e sombra tem ego também, é um senso de eu. O que a gente precisa aceitar primeiro? Que a gente está no mundo da matéria. Então a gente está no mundo da matéria, a gente precisa aterrar. O que essa mentalidade pensa, né? O mundo da matéria é o quê? O mundo da matéria é onde eu crio as coisas e eu tenho as coisas. Isso é uma mentalidade escrava. E essa mentalidade escrava, que é regida pelo ego, ela traz muito sofrimento. Toda vez que tu tá num sofrimento, num desgaste, tu tá ali abraçadinha no teu ego. Por quê? Porque tipo, é como se tu tivesse uma reputação. Tu acredita numa identidade tua. Então, o que constitui essa tua identidade? Vamos parar pra pensar um pouquinho. Quem sou eu? Só que na verdade a gente não se olha quem sou eu, é quem eu acredito que eu sou. Então, antes de tudo, né, hoje eu acredito que a maioria das pessoas que eu converso aqui, as pessoas sabem quem são, assim, de uma forma um pouco mais profunda, né? Mas vamos voltar uns 3, 4, 5 anos, quando começou a pandemia, quando a gente não tinha essas bombas de informação o tempo inteiro, toda essa coisa gratuita, a internet do jeito que ela é. A gente falava que era quem? Aquilo que as pessoas diziam. Então, ou era sensível, ou era calma. Era a partir da nossa personalidade, né? Ah, eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa simpática, um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você. Era tipo isso, né? Depois, começou um processo de transição, um processo de individuação, que é, saiu daquele pertencimento, né? Eu deixo de ver que eu sou a extensão disso aqui, até porque o pertencimento também é uma mentalidade escrava, né? Que é onde eu acredito que se eu saio fora deste círculo, eu perco a minha identidade. Se aqui todo mundo está bebendo e fumando e eu não faço mais parte disso, eu não sou ninguém. Até que eu desencadeie a minha verdadeira identidade, né? Isso tudo é um pilar espiritual também. Isso tudo faz parte de quem eu acredito que sou. Porque quando não tem um pilar espiritual forte na minha vida, eu sou facilmente sucumbida a qualquer coisa de fora. Eu não tenho uma raiz dentro, né? Eu não confio que tal processo que tá me trazendo dor é por resistência. Eu acho que eu estou sendo castigada. Porque ainda tem aquela mentalidade que acredita que se eu for boa, eu vou merecer. Se eu for ruim, eu vou ser castigada. E aí a gente usa muito, né, do que a gente é instigado. Hoje, olha como a minha vida é feliz aqui, porque eu tenho mansões, tenho carro, faço viagens, vou pra Disney, vou para Honolulu. E a pessoa começa a acreditar, porque ela não tem vivência, né? Ela é aquela pessoa que vê a vida através da TV, através da tela, ela não tem vivência de vida, e ela começa a acreditar que aquilo ali é uma realidade, que não é uma fantasia. E quando ela traz esse pilar espiritual para a vida dela, ela começa a pedir para Deus as coisas também por merecimento. Né? Uma coisa que, eu estou merecendo. Então ela começa a anular tudo aquilo que ela sente, tudo aquilo que ela é, e ela vira a pessoa que é boa. Então ela nega os sentimentos, ela nega as sensações, ela começa a pensar que a raiva é ruim, que a tristeza também é, que ela não pode sentir nada, que ela tem que neutralizar aquilo ali, porque agora ela é ascensionada. Ela não pode demonstrar fraqueza para as outras pessoas. Então, isso faz o quê? Parte desta reputação. E essa reputação nada mais é do que o ego.
o senso de eu, né? O ego é o quê? O meu senso de eu, aquilo que eu acho que eu realmente sou. Então a gente vai passar por várias fases arquetípicas, né? A pessoa boazinha, até que a gente encha o saco e fala assim, eu não tô tendo vantagem nenhuma aqui em ser boazinha. E aí tu começa a ver, e aí começa a enxergar algo que era inconsciente. Puxa, na verdade eu estava sendo boazinha porque eu estava sendo interesseira, porque tinha manipulação, porque eu só estava sendo boa que eu acreditei que eu ia ter vantagem em ser boa. Eu só estava reprimindo meus sentimentos porque eu acreditei que se eu ficasse pianinha, bem quietinha, algo de bom iria acontecer. Só que começa o efeito contrário, começa a ver que não está acontecendo nada de bom com isso. Eu tô ficando pior, tô ficando desgastada, tô ficando triste. Tem mais pessoas vindo e querendo sugar isso. Isso tá me maltratando. Tá acontecendo muita coisa que eu achei que não iria acontecer. Por que que isso acontece? Porque eu não vivi de fato essa experiência. Porque eu acreditei, né, a partir do quê? Da base da minha mente, da memória. Eu acreditei que era assim e eu não lidei com a realidade. Então, quando eu comecei a acreditar que era assim, comecei a viver isso. E aí a realidade não foi aquilo que eu pensei, não foi uma fantasia. E aí entende quando a gente fala sobre fantasias e ilusões, a mente da gente pensa assim, meu Deus, eu estou uma iludida, isso que eu tô fazendo não tá valendo de nada, então eu vou me esforçar mais. Sendo que na verdade não é isso, vou lidar com a realidade aqui. Vou lidar com o real aqui. Vou lidar com aquilo que eu tô vendo, que tá acontecendo de fato. Sendo que a fantasia e a ilusão, ela te traz... Ai, tem um cabelo aqui na frente. Ela te traz muito mais sossego, né? Porque daí a gente vai para um lugar espiritual distorcido. E esse lugar espiritual distorcido é onde tem condições, aonde eu vou ser uma eterna empregada e não uma trabalhadora. Aonde eu vou chorar a vida toda uma dor de desamparo e não um processo real que às vezes vai ser desconfortável. E vai ser desconfortável por quê? Porque somos humanos e porque temos um ego. Porque o ego, ele faz parte, o ego, ele pertence. Não tem como, tipo, vou tirar o meu ego daqui, eu sou uma pessoa totalmente livre de ego. E aí entende como às vezes é muito ridículo da nossa parte a gente querer neutralizar tudo, ser perfeita. Quando a gente é perfeita, a gente não tem crescimento. Porque daí esse ego, ele acredita que ele não tem mais nada para aprender. Então eu começo a me distanciar das pessoas. Então eu começo a olhar tudo assim, ó, de cima. E desses sinais é o quê? É o orgulho. Quando eu não consigo pedir ajuda. Quando eu não consigo falar com alguma dor minha. Porque eu não quero parecer menor, né? Então às vezes eu não estou bem. Às vezes eu preciso de ajuda, eu preciso de amparo. A minha vida, ela tá ruim. E eu guardo aquilo pra mim. Eu não tenho coragem de falar pro outro que, tipo, eu tô destruída, minha vida não tá boa, eu tô muito triste. O que tá acontecendo aqui, eu não sei o que tá acontecendo. Hoje eu não vou conseguir fazer tal coisa. Uma sensação de, tipo assim, tu não vai desistir porque tu é forte. Tu não vai mostrar pros outros que tu tá por baixo. E qual é o problema de mostrar pros outros que a gente tá por baixo ou não? Por quê? Porque eu tô vivendo numa base construída daquela reputação. Essa reputação, ela não tem uma ponte, ela tem um muro. E esse muro é como se, tipo assim, ninguém pode entrar. Quando ninguém pode entrar, a gente vive essa escassez, porque é como se eu sou todo mundo, eu me basto, eu sou independente. Ninguém é independente, porque eu ainda julgo que é depender, eu dependo dos outros. Então, Deus me livre, que eu posso estar toda arrebentada, mas eu não vou mostrar que eu preciso de ninguém. Por que eu não posso ser vista, né? E da onde que eu tirei que se eu estou passando por um momento que é delicado, que é doloroso, que é um luto, que é uma questão emocional, que é qualquer coisa que seja, eu preciso esconder isso, eu preciso invalidar isso. Só que daí a gente pensa assim, você é uma vítima.
a visão da vítima é muito diferente, né? A gente acha que, tipo assim, você é uma vítima. Então, eu sendo uma vítima, o que acontece com uma vítima? É aquela pessoa que fala, ai, eu não tô bem. Ah. Uma vítima eterna é aquela pessoa que, às vezes, ela não tem esse comportamento, mas ela tem um comportamento de vítima velada, que é o quê? Ai, eu não consigo. Tu sabe? Aí ela sempre conta uma história do passado, que é o chefe fez alguma maldade, o ex fez alguma maldade, fulano fez alguma maldade, as amigas nunca são assim, a mãe, o pai, como se ela fosse uma pessoa impotente que não conseguisse se defender e que também não enxergasse que ela tem 50% da parcela de responsabilidade, não é culpa, é responsabilidade, de que ela permitiu que aquilo acontecesse, porque ela se acha tão sem força, ela se acha tão incapaz, ela acha que o cliente não quer pagar porque o cliente não quer mudar. Não, ela não vê que às vezes é porque ela não tá falando bem o que ela tá fazendo, ou que às vezes ela tá oferecendo uma coisa que ninguém precisa. E como se as pessoas tivessem uma dívida com ela. Tipo assim, se eu estou oferecendo alguma coisa, as pessoas me devem. Ah, Moreno, finalmente, né? E aí, o que acontece? Essas pessoas, elas anulam algo que elas acham que é ser vitimista e elas começam a ter uma postura vitimista velada. Por quê? Porque o pilar espiritual não está ativo dentro dela. E é distorcido isso. Por que é distorcido? É distorcido porque eu olho para a vida como se tivesse uma troca. Então, se eu faço, eu ganho. Eu não sou amada, eu sou desamparada. Então, no momento que eu tô fazendo, alguém me deve, né? O profissional se sente superior ao cliente. É mais isso mesmo. Tem algumas coisas que a gente é ensinado, inclusive, né? Vocês todas já fizeram o curso aqui, já falaram, já tem, né? Conhecimento suficiente para entender o que a gente é ensinado, né? Quando a gente faz um curso de marketing, quando a gente aprende alguma coisa aqui sobre a internet, que é o quê? Que é eu olhar para as coisas e achar que eu domino tudo, que eu faço tudo sozinha. Então aqueles comportamentos, né, de tipo assim, ó, hoje eu vou abrir uma caixinha e vou te dar mentoria de graça, tu aproveita, porque eu sou muito bom. Então eu tô aqui em cima, tu não é ninguém, né? Ou achar que tu compra alguma coisa de mim, né, e eu achar que eu não posso comprar nada de ti, porque eu sou a bambambam. Eu sou boa na minha área, eu sou excelente, né? Eu me garanto, eu tenho conhecimento, eu faço o que tem que ser feito, né? O que tem que ser feito? Estudar, entender, ter coerência, ter verdade, ser uma pessoa digna, íntegra. Mas quando eu olho para outra profissional que faz algo diferente de mim, isso não quer dizer que eu sou melhor e ela é pior. Ela tá recebendo de mim de um pilar que ela não entende. Eu estou recebendo dela de um pilar que eu não entendo. Mas as pessoas, às vezes, elas se colocam num pilar de que ela tá superior a tudo e a todos. E aí que começa a nascer o esforço. Como que nasce o esforço? Porque eu acredito que tudo é feito com as minhas mãos. E isso é uma mentalidade de empregado, uma mentalidade de escassez. O que é a mentalidade de empregado? É uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de desamparo, aonde eu fico ali correndo atrás do rabo, que é uma visão congelada da ferida. Então é a pessoa que se sente desconectada, a pessoa que não sente pertencente, e ela é corrompida. O que é essa pessoa corrompida? Ela não tem uma verdade absoluta dentro dela. Ela não tem o seu próprio eixo, ela não tem aquela certeza daquilo que ela fala, e ela quer ser sempre boa. Então, às vezes, no nosso trabalho, né, e quando a gente está conectada com o espiritual, não tem esse julgamento de como que eu devo me portar, quem que eu devo ser para ser aceita. Tem como eu sirvo.
Como que eu sirvo? Não tem condições nesse servir, porque eu entendo que a provisão de tudo que me acontece não é só pelas minhas mãos. Eu sou uma ferramenta. Então, se eu quero falar, se eu quero aparecer só bonita, só boa, só sensacional, tem corrupção. Se eu quero falar só palavras bonitas, eu quero só falar com seres de luz ascensionados, tem corrupção. Se às vezes eu não quero servir como canal pra dar umas boas bufetadas na cara das pessoas, falar umas verdades, não ser tão boazinha, às vezes falar o que tem que ser falado, mas também não tá no meu melhor dia. Às vezes servir como uma ferramenta para tipo assim, ó, eu ofereço uma coisa e ver a corrupção das pessoas para comprar, te pagar aquela coisa e depois elas ficarem revoltadíssimas contigo. Isso foi até que a gente conversou ontem, né, Poli? Por que eu parei de fazer as mentorias de mesa, né? Porque foi exatamente isso que eu vi. Eu servi de canal para mostrar para as pessoas que o ego delas era maior do que elas. E recebi muito bem por isso. Sabe, recebi muito bem. Foi um ano fantástico, assim, muito de, tipo assim, as pessoas pagaram pra mim pra eu mostrar a corrupção delas. Por quê? Porque elas estavam cobiçando aquilo que era natural meu, aquilo que era uma coisa minha, né? E só se sustentou quem realmente sou muito corrompida. Essa mentalidade foi aprendida. Temos que desaprender. Todo mundo que sofre por dinheiro é corrompido. Todo mundo que vive na sobrevivência é corrompido. Entende? Por quê? Porque a gente acredita que faz tudo com as próprias mãos. A gente se coloca no lugar de Deus aqui na Terra. É como se, tipo assim, eu não preciso, então eu só vou até ele pra pedir. Eu só vou até ele pra dizer assim, viu, Deus, olha aqui como eu tô bem, como eu tô ajudando as pessoas, como eu tô servindo. E isso é tudo corrupção, né? Isso é tudo corrupção. Por quê? Porque não, porque tu acha que tu tem que fazer pra merecer. Que vem aquele discurso de tipo, ai, tem que fazer o que tem que ser feito. Então tudo que eu tô mostrando não é pra incentivar o outro, ou também eu pagar o preço de ser meio bobalhona. Ah, vou postar uma foto boba, vou fazer uma coisa boba, né? Eu vou deixar as pessoas me julgarem, vou receber julgamento. Por quê? Porque eu quero, porque me deixa feliz, porque é uma coisa boba, né? Olha, Deus, como eu sou uma boa filha, olha como eu tô fazendo tudo perfeito, olha como eu me alimento bem. E eu esfrego isso na cara de quem não se alimenta bem. Olha como eu treino, eu esfrego isso na cara de quem não treina. Porque vocês não estão tendo resultado por causa disso. E não tem nada a ver. Isso é corrupção. Entende? Aquela coisa fantasiosa também de ai, eu sou muito protegida. Quem me protege não dorme. É uma distorção, entende? Por quê? Porque quando a gente tem guardiões, né? Porque a gente tem vários tipos de guardiões, então a gente tem guardiões em todas as linhas. Deus é o que rege tudo, né? Deus, ele é onipotente, onipresente. Mas nós temos outros planos de existência. Então, nesses outros planos, a gente tem hierarquias menores que também nos regem, nos protegem, porque às vezes a nossa frequência, ela só comporta até aquilo ali, até aquele plano da existência. Então, é aonde eu consigo me comunicar. É como se fosse um porta-voz, né? Como se eu quisesse falar com o meu chefe e eu tivesse que passar no RH. Porque ir direto ele não tem esse acesso. Ele, ó, eu não acesso os funcionários, vamos dizer assim, né? Eu só acesso através da minha secretária. Fala com a minha secretária. Quando a gente tem essa mentalidade, é uma mentalidade de empregado. E ficou claro isso. Então, tipo, eu sou empregada, eu sou subordinada, então eu tenho que falar com a secretária, eu tenho que falar com a RH, eu nunca posso chegar direto no chefe. Por quê? Porque eu me coloco num lugar de inferioridade. Quando eu tenho essa coisa direto com o chefe, aí eu não sou corrompida. Porque eu acredito que, tipo assim, eu sou uma parte desta empresa que eu contribuo com a riqueza do meu chefe. E ele não vai me distanciar, ele não vai me separar. Eu vou conseguir falar com ele de igual para igual. Ele é um chefe que chega, cumprimenta todo mundo. Às vezes pode não saber o meu nome, mas ele sabe que eu faço parte
do império e da riqueza dele. Então ele não me trata com distanciamento, com inferioridade, apesar de ele pagar meu salário. E tu entende que não é sobre o chefe, é sobre a nossa forma de pensar? Porque quando eu acredito nisso, eu vou me vincular ao quê? A uma empresa que é exatamente assim. É só vocês olharem, por exemplo, o que aconteceu ao longo da vida de vocês, as empresas que vocês foram, aos lugares que vocês aceitaram, aos lugares que vocês mesmas se colocaram. Por quê? Porque é uma visão corrompida, uma visão de escassez. É de troca. E a de troca é ou eu trabalho para receber, ou eu sou vítima daquele lugar. Porque eu não vou me responsabilizar. Eu nunca vou me responsabilizar por aquilo que eu tô me alinhando. Só que, por que essa empresa tem, né? Por que ela existe? Por que ela tá prosperando? Porque ela tá servindo. Tá servindo para quê? Aqui eu não trato empregado bem. Então deixa as pessoas virem aqui para elas mostrarem que elas aceitam não ser bem tratadas. Por que às vezes as pessoas que magoam vocês estão bem? Porque elas estão neste papel de é esse papel que eu vou fazer. Aí o problema é delas, né? O julgamento, o relacionamento delas com Deus, com espiritualidade, é problema delas. Não cabe a nós julgar. Mas por que eu sou tão boa e as pessoas são ruins pra mim? O que isso quer dizer? Essas pessoas, elas estão servindo de canal pra mostrar o que tu tá aceitando. Elas estão servindo de canal pra mostrar aquilo que tu precisa ver. Aquilo precisa te doer, te atravessar, para que tu entenda que é uma corrupção. Aonde tu não tá conseguindo chegar, né? E esse pilar espiritual, às vezes, né, e muito dentro, assim, eu digo mais das terapias, porque aqui tem muitas terapeutas, é o que eu mais atendo, ela é distorcida, porque ela vem com uma visão infantil, porque ela acha que a espiritualidade é tudo lindo. Ela acha que, eu adentro a quinta dimensão. Gente, a gente adentra a quinta dimensão. Sim, claro que sim. Mas não é um lugar que se mantém e permanece. É um lugar que a gente faz uma visitinha e sai. O nosso corpo, ele não comporta ficar muito tempo lá. Até porque vamos nos desconectar da 3D, porque se a gente tá num corpo material, é um corpo denso. A gente tem muito para aprender, a gente tem o ego, tem muita densidade, então não tem como a gente não sentir medo, não tem como a gente não sentir tristeza, não tem como a gente não sentir culpa, vergonha, apatia, não tem como. Por quê? Porque ele é equivalente ao contrário. Então, se eu sinto culpa, a equivalência é a confiança. Então, eu estou escolhendo me alinhar a uma densidade que no momento que aquilo for processado, lembra que eu falo sempre, vamos pensar assim, ó, a tristeza, ela é a feijoada e a alegria, ela é a salada. Então eu tenho todos os dias 2 pratos aqui, quando eu acordo. Eu acordei que eu comi bastante feijoada ontem, né? Então me acordei assim, ainda meu metabolismo tá lento, eu não tô digerindo muito bem isso aqui. Qual é a minha escolha? Eu vou comer mais um pratão de feijoada pra dar ruim, sabe? Aquela coisa, eu acordei com ressaca, pra curar uma ressaca, outra ressaca, vou encher minha cara de trago, né? Ou o quê? Não, eu vou me hidratar, vou tomar água, vou fazer um detox, hoje eu vou beber bastante água, vou me hidratar, porque assim, ó, essa sensação tá ruim, essa ressaca tá ruim. E a gente tem ressaca emocional, sabe? Quando tem, às vezes, projetoras, né? As projetoras que estão aqui sabem. A nossa ressaca emocional é terrível. Quando a gente vai para um lugar muito cheio, muita densidade, final do ano, então, que tem ali muita conversa, muita comida. Quando a gente vai para nossa casa, que tá bem quietinha no nosso espaço, a gente vê aquele peso assim, tô meio estranha, tô meio pesada. Por quê? A aura tá absorvendo, tá tentando descondicionar tudo aquilo que foi absorvido, tudo aquilo que ficou ali, né? Então, aos pouquinhos ela vai saindo. Então, é como se fosse um metabolismo lento mesmo, né? E aí, qual é a escolha que eu posso fazer? Das pessoas e ambientes. E aí, isso fica processando muito tempo, né? Então, eu escolho o quê?
as duas coisas são comidas, né? A feijoada é uma comida, a salada é uma comida, mas é em equivalência. Eu vou comer uma comida com mais substância, com mais peso, que vai demorar para digerir mais, ou eu vou escolher a salada, que vai me trazer mais bem-estar. E na nossa vida é a mesma coisa. Na nossa vida eu vou escolher tá ali churumingando, julgando, porque cada julgamento que eu faço, bom dia, minha linda. Cada julgamento que eu faço é um peso que eu coloco, é um ponto de vista e é mais um tijolinho na construção da minha reputação. E a minha reputação não pode ser mexida em nenhum tijolo. E esse tijolo tá pesando, me causando sofrimento. Por quê? Porque eu ainda acredito que tem condições e que tem alguém sentado me avaliando. O quanto eu sou boa, o quanto não é. Porque eu sou uma empregada da vida. A empregada, ela vive naquela coisa de distanciamento, né? É só ver a narrativa das pessoas que, por exemplo, a minha profissão. Por que tem gente que, por exemplo, mudaram hoje, né? A faxineira, a empregada, a secretária do lar, né? Por que tem algumas pessoas que limpam casas e elas têm muita grana? E tem outras que não. É a forma que ela vê. Ela acha que limpar a casa das pessoas é um lugar pequeno. Sendo que ela poderia escolher dizer assim, ó, eu estou melhorando a qualidade energética, eu estou limpando, porque todo mundo sabe que uma casa limpa, uma casa organizada é uma casa próspera. Então ela pode ser uma secretária de limpeza que traz a prosperidade. Ela pode acreditar nisso nela. E outra, ela pode ter uma mentalidade de raiva, de revolta, que é o quê? Eu fui feita para limpar sujeira dos outros. E ela carrega essa mentalidade de empregada. Por quê? Porque ela não sabe por que ela serve. Então, quantas vezes as pessoas fazem as coisas com carinho, fazem as coisas com dedicação, porque elas realmente sabem aquilo que elas são. Quando a gente sabe para que a gente serve. E esse lugar é muito simples, né? E isso é um assunto que eu tenho trazido bastante, porque quando eu não sei quem que eu sou, quando eu não sei do que eu fui criada, eu vou para essa mentalidade de escassez, essa mentalidade de empregada, essa mentalidade de sofrenilda, essa mentalidade onde o externo me controla, aonde eu ignoro o simples, aonde não tem gratidão, aonde eu vivo num lugar onde tem barganha. Então, eu faço, eu ganho. Se eu não faço, eu não ganho. Então, a culpa de descansar, ela é terrível, porque eu acredito que eu só sou útil produzindo. E aí eu faço questão de mostrar o quanto eu produzo, o quanto eu sou boa, o quanto eu sou produtiva, o quanto eu faço vento caminhando, o quanto eu sou uma usina elétrica fazedora de tudo, né? Onde eu não preciso de ninguém, onde o que os outros fazem não presta, é sempre inferior, porque o jeito que eu faço é melhor, eu sou mais dedicada, eu não consigo receber de ninguém, eu não percebo que isso é um orgulho gritando, né? E que isso é uma mentalidade escassa, que eu não sei receber. Porque no momento que alguém pode estar fazendo alguma coisa, contribuindo, às vezes, me ajudando a fazer uma comida, ou, sei lá, varrendo a casa pra mim, ou buscando alguma coisa no mercado pra mim, e tu já tá com aquela ideia de que vai trazer errado, que não sei o que, tu tá esquecendo que, eu tô descansando, minha beleza. Eu tô aqui aproveitando, respirando. Eu tô aqui olhando essas vezes assim pela janela, eu tô vendo assim, meu Deus, que lugar bonito que eu moro. Tô tendo tempo, tô tendo espaço na minha vida. Mas não, é uma luta interna. É como se, tipo assim, eu e um leão na minha cabeça estamos brigando o tempo inteiro. Porque não tem leveza nesse lugar. Aí a mesma pessoa que trabalha que nem uma doida para poder comprar um curso que vai ensinar leveza. E aí ela enxerga que não tem um curso que venda leveza. Que a leveza é a forma que ela escolhe, porque ela tem que pagar para aprender a pensar. Porque ela não aprendeu a pensar.
ela não tem tempo. Então ela trabalha que nem uma doida para ter mais dinheiro para pagar alguém ensinar ela a pensar, do que ela ser humilde e pensar por si só. E aí, se não tivesse essa pessoa que pensa e que vem de te ensinar a pensar, serve. Se ela não quisesse servir para isso, se ela também fizesse um julgamento de tipo, meu Deus, como que eu vou receber para pensar? Porque serve. É tão simples, todo mundo deveria pensar. Todo mundo deveria, mas nem todo mundo consegue pensar. E aí, aqui que eu sirvo, faço o julgamento desse servir, né? Então, tu entende que o pilar espiritual não pode ser de um lugar infantilizado. O lugar infantilizado é aquele onde tudo dá certo, onde tudo é iluminado. Onde o meu guardião é Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel veio pessoalmente me falar aqui comigo, né? A mestra Rovena também veio. Aqui tem todo mundo na minha casa. Arcanjo Gabriel, vi todo mundo, todo mundo. Nunca é uma hierarquia mediana, é do mais alto grau, né? Assim, de tipo, Kuan Yin, Kutume, todo mundo. Não que a gente não possa, entende? Porque a gente é a extensão disso, mas nunca é um guardião simples que ninguém sabe o nome. Nunca é um heresinho, né? É sempre aquela coisa tipo assim, olha o quanto a minha frequência acessa. Olha quanto eu consigo acessar. Isso é um ego espiritual. Só que daí o que começa a acontecer depois? Meu Deus, por que eu não tô tendo as coisas que eu quero? Se a minha egrégora tá trabalhando comigo. Porque nem tudo é o espiritual que vai te dar. Tu consegue, tu só recebe aquilo que não tem condições. Então, aqui que eu estou servindo. Hoje talvez eu não tô afim tanto de fazer uma live, né? Mas pode ser que alguém precise ouvir o que eu tô falando. Pode ser que alguém precise entender algo que ela tá buscando uma resposta. E eu vou ali, eu vou dar o meu melhor. Não que eu seja melhor, mas eu vou dar o meu melhor, né? E por quê? Se eu não tô... Quantas vezes vocês... eu não tô bem, eu não vou aparecer. Porque eu só quero aparecer bem. Porque se eu não tô bem, eu não quero aparecer. Por quê? Aí tu te pergunta, é porque eu realmente preciso me preservar? Legal. Ou é porque eu poderia aparecer, mas eu não vou porque as pessoas vão perceber? Eu não vou porque as pessoas vão ver que eu não estou tão maravilhosa assim hoje. Eu vou guardar pra mim aqui, porque então, hoje eu tô descansando só. Não posso mostrar, né? Que talvez eu não esteja tão bem. Porque eu não quero servir. Eu quero adoradores. Porque eu me acho uma deusa. Porque eu quero que as pessoas me adorem, me idolatrem. Então eu tenho que estar sempre aqui. Lógico que eu não vou postar o dia, né, que eu matei a academia, mas eu vou postar a escolha que eu fiz, que eu comi um doce sem açúcar para manter o meu shape. Eu vou mostrar no dia que eu corri 5 quilômetros, eu não vou mostrar o dia que eu corri 2 quilômetros. Eu vou mostrar no dia que eu tiver com a minha roupa nova, mas eu não vou mostrar o dia que eu tiver com o meu pijama furado, né? Não quero mostrar isso. Então, isso tudo engloba entender como a gente, muitas vezes, se relaciona com a espiritualidade de forma distorcida. Tudo que é superior ou inferior é ego. Aonde tem ego, não tem a espiritualidade. Aonde, tipo, é o mundo da fantasia, porque é tudo tão bom, porque a vida é extraordinária, porque eu tô o tempo inteiro mostrando essa positividade. Tudo pertence, o caos pertence. Deus criou tudo, o que ele criou? Ele não criou a chuva, mas às vezes essa chuva vira enchente e devasta tudo. Um furacão, um vulcão em erupção, uma seca que nunca chove, a revolta do mundo, né? É caótico, um evento climático, ele faz um movimento
ele muda. É que a catarse que a gente chama dentro da gente, né? Uma crise de cura, um evento climático. Por quê? Porque ele muda algo ali. Então ele precisa destruir aquilo, destruir o velho para que o novo nasça. Não tem como o novo vir por cima de uma roupagem velha. Tu te sente bem quando tu tá suja, suado o dia todo, falar, vou botar uma roupa e vou sair. Não, precisa de um banho, né? Uma limpeza, lavar cabelo, fazer tudo, se sentir bem pra botar uma roupa nova, uma roupa limpa, né? Dormir a vida toda com o mesmo lençol na cama. Não, precisa tirar. Coisa boa quando tu tira o lençol, bota um lençol novo, né? Uma coisa limpa, quando tu, limpei a casa. Satisfação de uma pia limpa, né? Então, tem como encher um armário de louça nova com louça velha? Não tem. Então a gente precisa, entende? Renovar isso. E quando a gente tá com esse pilar espiritual distorcido, ele tá respondendo ao ego. E o ego, ele quer o quê? Quando ele se sente inferior, ele precisa mudar para ser superior. Tem separatividade, tem julgamento, peso de julgamento. A permissão é o quê? Eu olhar para aquilo que é e aquilo que é. É certo ou errado, né? Ontem eu tava vendo um vídeo que tem um exemplo bem bom, assim, que é uma coisa que não tem como, né? Todo mundo deu opinião no vídeo, mas é uma coisa que não tem como opinar, que é uma coisa muito interessante sobre a permissão. Foi um vídeo de uns amigos que levaram presente, bolo, e foram na casa de uma amiga que tava de aniversário. E ela não atendeu. E eles ficaram mordidos, assim, ela não atendeu, a gente veio aqui e tal. E aí, nos comentários, ela dizia, gente, eu avisei que aniversário pra mim é uma coisa muito delicada. Eu não queria que fossem lá em casa. E eles foram. A gente já marcou que vai ter uma festa. E aí, olha a incongruência, né? Porque, tipo assim, ela não gosta de aniversário, mas vai ter uma festa. Os amigos foram avisados que ela não queria festa surpresa, não queria nada. Mas mesmo assim eles fizeram. Tu tenta entender cada lado, né? Mas aí quem que entra nessa jogada? Ai, que ingrata. Os amigos foram lá com presentes. Mas esses amigos também não foram invasivos? Qual é a linha tênue disso aí, né? Eles foram avisados. Ela não foi errada. Mas ela não poderia ter sido gentil? Mas eles também não poderiam ter respeitado a vontade dela? Eles fizeram isso para agradar ou para ser bonzinhos, né? Isso acontece comigo no Natal. Pois é. E aí? Entende que isso é imparcial? Não tem como a gente julgar. E isso a gente deveria fazer com todas as coisas na nossa vida. Aquilo é assim e é assim. Entende que toda vez que eu entro com falso moralismo, uma crítica, eu me desvinculo do espiritual porque eu faço um julgamento e cada vez eu mais me distancio desse Deus. Por quê? Porque eu acredito que a forma como eu me movo no mundo depende do certo e do errado para eu merecer. Então eu vivo numa falta. Eu vivo como uma pessoa órfã, vamos dizer assim, né? Eu vivo como uma pessoa que tá aliada a um desamparo. Ninguém entende que eu não gosto de comemorar. Pois é. Ninguém entende que precisa respeitar isso, né? Aí as pessoas ficam, não custa, que tem? Talvez tu ainda não conseguiu comunicar do porquê, né? E as pessoas entenderem pra ver se tu quer resolver isso. Tu quer resolver. E tu também enxergar que, tipo assim, é normal, eu nunca gostei, aconteceu alguma coisa, mas entende que não tem como fazer um julgamento, porque tem o teu lado, e o teu lado é legítimo, tem o lado da pessoa que também gostaria que tu tivesse, é legítimo. Como que a gente consegue entrar num meio termo, né? Esse ano eu não comemorei com os outros, como os outros queriam, e fiquei maravilhosa, e é isso que importa. Por quê? Porque tu entende que esse é um momento de respeito e as outras vezes que tu te forçou, normalmente foi com uma mentalidade de que eu vou ser ruim, eu não quero ser ruim.
Isso também ensina as pessoas que elas também podem dizer não e elas existem. Esse foi uma coisa tipo assim, eu existo aqui e a minha vontade ela tem que fazer parte, né? Eu existo nesse lugar. E não é porque eu digo muito sim ou muito não que eu vou ser amada. Se tem condições da forma que tu tem que ser nos lugares que tu já tá no lugar errado. Tem que tomar cuidado, tem que sempre botar um esforço. Se é uma coisa que não te custa a tua paz, lógico que tu pode abrir exceções. Mas tu entende que quando a gente vai pra vida achando que é um modelo que eu preciso ser para ser aceita, bem-vinda, amada, a nossa mentalidade é que eu tô o quê? Eu tô trabalhando para a vida, eu sou uma empregada, eu vivo na escassez. Eu preciso de muito esforço. Não é porque, eu existo. E aí a gente também vai fazer isso na nossa vida, porque a gente vai projetar isso. Então, se eu sou assim, Deus o livre. Quem não for assim comigo? Se eu tô me esforçando, dando meu sangue, suor e lágrimas aqui para ser a melhor pessoa pros outros, como assim os outros não são comigo? E aí que a gente cria os débitos, né? Aí que a gente cria as dívidas emocionais, as dívidas energéticas. E aí tudo vai em volta disso. Por quê? A minha performance, ela vai trazer o meu dinheiro. O que eu tô fazendo, tudo que eu tô fazendo para quê? Para eu ter uma recompensa. Qual é essa recompensa? Dinheiro. Aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Porque a nossa mentalidade de escravo é o quê? É as coisas que eu faço e eu acredito que é o que eu faço que vai me dar o que eu quero. Então eu trabalho ferrenhamente para que eu obtenha coisas e não que eu me desenvolva. Então eu tenho que fazer para merecer. E aí quando eu começo a trabalhar, é o que? Eu trabalho para eu revelar aquilo que eu sou e aquilo que eu sou transborda para as pessoas. Porque aquilo que eu sou é dado gratuitamente. Aquilo é dado para servir. Eu falo para servir. Então, se eu falo para servir, não importa se eu vou ter uma palavra bonitinha. Às vezes eu vou ter uma palavra, né? Ontem eu disse isso para minha aluna sobre a minha mesa do despertar da potência. Que realmente não é todo mundo que se conecta com ela. É só quem tá num processo de lucidez. Por quê? Não é uma mesa como as outras mesas. Ela não é uma mesa falsa moralista. Ela não é uma mesa para ascensão. Ela não é uma mesa que carrega uma moral ali. Porque eu precisei fazer 20 mesas para eu entender a essência daquilo que eu realmente queria fazer. Da essência daquela realmente que eu sou. Porque primeiro ela nasceu da raiva. Ela não nasceu do amor. Ela não nasceu da iluminação da minha cabeça. Ela nasceu da minha raiva. No momento que eu tava com raiva. E eu alimentei aquela raiva. Então eu escolhi alimentar aquela carência para que e ela nasceu do amor incondicional também. Porque eu não julguei aquela raiva. Aquela raiva foi necessária para que ela nascesse. E aí, a partir daquela raiva, nasceu a ferramenta que eu acho mais incrível, sensacional, porque ela é uma máquina de diagnóstico de padrão. Ela ela dá nome a tudo aquilo que a gente não está enxergando, ela faz uma leitura de campo. Ela traz toda essa percepção. Ela me desenvolveu a ver o energético das pessoas, a entender, a eu não ficar refém do conhecimento. De que alguém que eu acho que tem mais conhecimento que eu tem mais poder do que eu. Não, ela me traz autonomia. E o que eu digo, né? Ela não é falsa moralista, por quê? Porque ela não é uma mesa. Quando a gente vai investigar, né, ali, como que tá o campo da pessoa? É um campo que tá com uma energia de dor, é um campo que tá numa energia de crítica. E aí eu sempre pergunto, o que se requer? E a gente vai encaixando as pecinhas, né? E o que eu falei ontem pra minha aluna, às vezes, tu não pode entrar em julgamento daqui. A pessoa, ela vem pra resolver uma questão e a gente dá a solução pra questão. E qual é a solução muitas vezes na tua vida? É arranjar uma treta.
Já teve vários atendimentos que eu falei, ó, aqui tu vai ter que arranjar uma briga. E aí, se eu fosse fazer um julgamento, tipo assim, meu Deus, como que eu, que criei uma mesa tão iluminada, vou falar isso pra minha cliente? Olha, tu vai ter que arranjar uma treta aí. Por quê? Porque ela vai precisar desencadear uma raiva, né? Ela vai ter que cuspir algumas verdades pra alguém. Ela vai ter que confrontar alguém. E às vezes o que uma boa briga resolve. E se essa boa briga resolver o problema dela? Não é o que ela queria? Né? Mas aí quando a gente entra nessa iluminação de Taubaté, a gente se torna uma tonta, né? A gente se torna uma pessoa tonta mesmo. Eu já fui tontiane muitas vezes. De negar aquela intensidade, por uma reputação. E aí o que aconteceu? Corrupção, estagnação. Porque eu não queria servir de fato. Eu não queria servir de fato. Eu queria servir ao meu ego, ao mostrar o quanto eu sou equilibrada. Mas às vezes o desequilíbrio faz parte. Por quê? Não posso ser vista desse jeito, né? Afinal, todo mundo tá me vendo. Por quê? Porque eu não me pertenço. Eu vivo de opinião alheia se eu penso assim. Eu vivo do que os outros pensam. O que os outros pensam me alimenta. E aí eu estou com essa mentalidade escrava. O pilar espiritual, ele, ou eu trabalho para ele ou eu sou vítima dele, né? E eu não tá em unidade comigo. Então, o tempo todo é aquela hipervigilância. E o que é essa hipervigilância? Quando a gente tem uma hiperresponsabilidade, uma hipervigilância, é um pilar de sabotagem. O que é isso? É uma corrupção. Então, essa hipervigilância, ela tá te revelando, tudo que a gente faz demais tá me revelando o quê? Que eu estou agarrada com a sobrevivência. Que eu acredito que o meu esforço, ele vai ser baseado naquilo que eu recebo. Quando a gente começa a criar essa autonomia espiritual, de entender que não é bem assim as coisas, né? Que a gente tem esse pilar forte, a gente vai se desvencilhando de várias dessas falácias, dessas coisas que a gente escuta, sabe? Aí tem que ser assim, tem que ser assado. Então a gente precisa desencadear essa autonomia emocional. Eu sei quem eu sou. E se eu vim aqui e falo, não, mas não é assim que funciona. Ai, mas a Nath falou, a Nath que se exploda. Eu não quero ter razão. Eu quero te provocar a que tu enxergue o teu potencial e tu tenha autonomia. Inclusive, eu amo quando as minhas clientes discordam de mim, me confrontam. E eu amo desencadear raiva nos outros. Adoro deixar vocês com raiva. Falar umas coisas assim, sabe? Que eu sei que vai tocar lá em vocês e vocês vão dizer, ai, que ódio dessa guria. Adoro, porque você sai da zona de conforto de vocês. E o sentido da minha vida é ver as pessoas crescerem. Eu amo pessoa ousada, atrevida. Por isso que eu sou assim também. Adoro chamar vocês de tonta. Pra vocês falar, tá me chamando de tonta, tá sem vergonha? Eu vou mostrar quem é tonta aqui. Me mostra então. Eu quero ver. Por quê? Porque aí vocês têm a força. É um saco ser uma bananona, uma tonta, uma sonsa, é um saco. Não tem crescimento nesse lugar, não tem confiança nesse lugar. Vocês vão ficar sozinhas nesse lugar. Porque quem é que quer ficar perto de uma pessoa que é só boa? Ai, sou só luz. Sabe onde é que tu enfia essa luz? No teu coração. Né? Tem muita distorção desse pilar espiritual. Então, o que é, né? Vocês já perceberam, né? Por exemplo, não sei se vocês todas sabem, vocês se conhecem a ponto de saber quando que é o período fértil de vocês. Quando que é o período fértil de vocês? Vocês notam o que acontece no período fértil de vocês? Vocês ficam mais bonita, vocês ficam mais brilhante, vocês ficam mais chamativa, o cabelo fica mais bonito, a pele fica mais bonita, vocês ficam mais assanhada. Vem aquele período fértil, vem o dia da ovulação.
O dia da ovulação é o dia que você sente assim, ó, 2 dias mais bambambam. Então lá no ápice, criatividade, tão mais bonita, tão se achando assim, ó, a última Coca-Cola do deserto. Depois que passa, e aí o corpo não teve a gravidez, o que acontece? Isso não vale para quem toma anticoncepcional, tá? Só quem não toma, que daí não tem ovulação. O que acontece? Aquele corpo que foi feito para gerar uma vida não foi fecundado. O que aquele corpo acontece? Ele se revolta, tipo, ai, que ódio, não foi fecundado, ó. Esse corpo que se revolta, ele fica um ranço. E a gente entra naquele luto, assim, sabe? Tipo, vocês devem pensar muito assim, ai, que saco, essa semana tava tão bem, desde que começou o período da ovulação, né? Período fértil. Ai, essa semana tava tão bem. E aí vocês ficam 1 dia, 2, assim, meio revoltada, meio darkzona, assim. E aí depois devagarinho vai voltando. E aí volta aquele pico de energia, porque daí a gente já entra na pré-menstruação, né? Naquele período pré-menstrual antes do recolhimento de novo. E dali vem aquele pico de criatividade, que ou a gente vai infernizar a vida dos outros, a gente vai ficar totalmente sem paciência, e a gente tem que aprender a canalizar essa energia para algo que vai criar para nossa vida, ou a gente vai fazer inferno na vida dos outros, de algo que não tá bem resolvido, né? Ou a gente canaliza isso pra uma raiva que não foi sentida e a gente fica extremamente deprimida. Daí a gente bota essa energia contra nós. É um chicote contra nós. Então é uma dor, a gente fica... Então se a gente souber canalizar bem, se tu prestar bem atenção depois do teu período fértil, tu vai ver que tu vai pegar uns 2 dias que tu vai ficar assim, ai, que saco, tô esquisito, eu tava tão bem. Por quê? Porque é a revolta do corpo. Tem o que fazer com esse corpo? Não é assim que ele funciona. Só que a mente linear da mulher que não entende que é cíclica, ela quer controlar isso. Porque ela não entende que esse processo também é um processo espiritual. E quando ela quer se manter, por quê? Porque ela tem um útero. O útero é um portal espiritual. Então a gente tem que ter essa percepção sutil. Como que é o meu corpo? Como que tá? Onde que dói? Qual é a tensão? O que eu tenho que fazer? Aonde que eu tenho que me mover? Tu entende que não é inteligente da nossa parte a gente viver de uma forma rápida? Não é inteligente da nossa parte querer ser linear, querer dar conta de tudo, querer ser a bambambam? É burrice. Porque é nessa sutileza que a gente adentra esses portais espirituais, que a gente canaliza, que a gente se orienta, que se mantém no eixo, que é na simplicidade. Tudo que foge do simples te desgasta. E é esse modo guerreira, que não te serve de nada. Que daí é onde tu, eu vou trabalhar pra ter, eu quero trabalhar pra ter, pra me destacar, pra ser a top, pra ser isso, pra ser aquilo. Todo mundo que tem muita prosperidade, que está grande, que não se desgasta quando tem essa mentalidade. Porque se tu tá cansada, tá desgastada, se eu não aguento mais, se tu não valoriza o simples, se tu tem apego às coisas materiais, tu não está vivendo a forma realmente espiritual da vida. Tu tá confundindo como um poder, né? Um poder espiritual. É como se, tipo assim, eu sou mais espiritual do que tu. Aí porque eu leio a Bíblia, ou porque eu vou na igreja, ou porque eu não sei o quê, né? Eu não tenho uma relação com o espiritual. E eu sou sucumbida pelos desejos de quem? Do meu ego, que também é a alma, né? A alma é o mundo do sentir. Então, o meu masculino e feminino, ele tá distorcido. Então, se eu me cobro demais, se eu sou hipervigilante, se eu sinto culpa, toda essa densidade, né? Todo dia eu como uma feijoadinha, aí eu falo, como que eu tô passando tão mal? Ai, tô com uma azia. Ai, tô com não sei o quê. Ai, me dói a barriga. Todo dia eu lá comendo aquele bando de feijão, aquela feijoada com carne de porco, com tudo. Eu não entendo. Eu só me alimento muito bem. Eu tomo 2 litros de água por dia.
Entende? Então, são as escolhas dos quais eu faço. Então, é onde tem as minhas corrupções. Então, é isso, minha gente. Gostaram? Se não gostaram, também o problema é de vocês. Pra alguém serviu. Né? Minhas lindas, beijo pra vocês. Semana que vem, eu quero fazer outra live, eu acho, eu quero. Tô afim. Quem sabe a gente fala sobre os elementos, né? Os elementos, sempre. A gente pode falar sobre os 4 elementos e a gente adentra o 5º elemento, que é o éter. A gente fala um pouquinho mais sobre o espiritual de novo. Uma forma mais ancorada, sair desse modo de sobrevivência, sair dessa mentalidade de empregada da vida, né? E entrar no seu eixo, aceitar o espiritual, entender que todo mundo que tem um útero, né? E tem mais. Aí eu vou falar de uma coisa muito legal, da intuição. Porque a intuição, ela é uma herança ancestral. Aí a gente fala de mãe, a gente fala da mãe, né? Da relação com a mãe, da rejeição, que daí a gente adentra um pouquinho mais sobre esse pilar espiritual também. Certo, minhas lindas? Beijo, beijo e até a próxima.